Primeiro vamos relembrar que a hipófise, que é a grande maestra, né, da endócrina, ela manda a tireoide trabalhar liberando um hormônio chamado TSH. A tireoide obedece a esse comando e produz ali em quantidades normais o T3 e o T4. Todas as vezes que a tireoide libera um excesso de hormônio da tireoide, esse T3 e T4 faz um feedback negativo na hipófise e deixa o TSH lá embaixo. Traduzindo, todas as vezes que você pegar um exame que o TSH tiver como esse, lá para baixo, com o T3 e o T4 elevado, isso significa que está diante de um quadro de tireotoxicose, excesso de hormônio da tireoide. Aí você diz, Fred, não é hipertireoidismo, não? A rigor, não. O excesso de hormônio da tireoide e seus sintomas, os sintomas disso a gente vai chamar de tireotoxicose. Esse excesso de hormônio pode vir de um hipertireoidismo, ou seja, de uma glândula produzindo demais, mas não. Fred, dá um exemplo aí de uma tireotoxicose, de um excesso de hormônio que não veio de uma hiperprodução. Você tem as tireoidites, você tem inflamações da tireoide que destroem a tireoide, liberando os hormônios do parênquima de uma vez só na corrente sanguínea. Você tem toda a sintomatologia de excesso de hormônio, mas a tireoide não está produzindo em nada. Se fizer uma cintilografia, por exemplo, ela dá a captação lá embaixo, sendo esse um dos principais exames para diagnosticar. Mas vamos na prática, o que é que você deve pensar? Claro, eu não vou colocar aqui que se teu paciente tem hipotireoidismo, está fazendo reposição, digamos, com levotiroxina de 100 e vem com um exame desse, é claro que esse excesso de hormônio é exógeno, então isso eu não vou nem comentar. Qual é a conduta nesse caso? Pegar essa dose e diminuir de 100 para 75, por exemplo, e observar. Ok, estou falando do caso do paciente que vem e não tem essa história, que realmente foi algo endógeno. Então você pode ser uma tireoidite, uma inflamação, foi lá, destruiu, liberou na circulação, coisa que em algumas semanas, no mais tardar alguns meses, já normaliza completamente sua função, algo geralmente transitório, ou pode vir realmente de uma hiperfunção, da tireoide produzindo muito hormônio. Aqui meu objetivo, pessoal, vai ser dar uma ilustração para vocês do que fazer no dia do ambulatório. Tá? Aquele paciente chegou, você está lá atendendo, o que você vai fazer naquela hora? Vê só. Relembrando as principais causas de hipertireoidismo. 90% dos casos é doença de Graves. Doença de Graves, pessoal, é quando toda a tireoide recebe um estímulo de um hormônio, de um anticorpo chamado TRAB, uma doença autoimune. O TRAB vai na tireoide, estimula ali a tireoide e ela, como um todo, passa a produzir excesso de hormônio. Quando a tireoide cresce, a gente chama de bócio. Como ele cresce como um todo, é bócio difuso. E na tireoide, quando ela produz excesso de hormônio, a gente chama de tóxico. Então, a doença de Graves, onde o TRAB vai lá, estimula a tireoide inteira a crescer e produzir hormônio, é o chamado bócio difuso tóxico. A doença de Graves é 90% dos casos de hipertireoidismo. Constitui a principal causa também de tireotoxicose, tá? Agora, de maneira bem menos frequente, você tem os nódulos produtores. Você tem um nódulo, quando esse nódulo ele é tóxico, ou seja, que ele produz excesso de hormônio, a gente chama de nódulo tóxico ou doença de Plummer, ou quando mais de um nódulo, geralmente nódulos grandes, produzem excesso de hormônio. Se ele tem vários nódulos grandes, cresce a tireoide, chama de bócio, vários nódulos multinodular, produz hormônio tóxico, bócio multinodular tóxico. Agora, nessas situações, geralmente você tem característica definida. A doença de Graves geralmente é doença autoimune, pacientes mais jovens, na faixa dos seus 20 a 40 anos, enquanto os nódulos tóxicos geralmente são pacientes mais idosos. Na doença de Graves você tem uma sintomatologia bem mais exacerbada, já que é a tireoide inteira que está produzindo, é lógico que vai trazer uma repercussão maior. Nos nódulos tóxicos você tem um ou mais nódulos contra toda uma tireoide normal, geralmente, tanto laboratorialmente como clinicamente, a sintomatologia é mais branda. Essas seriam então as principais causas, tá? Um conceito importante é você lembrar que o excesso de hormônio é extremamente danoso, principalmente em idoso. Como assim? Se você pega um paciente com um exame sugerindo um hipotireoidismo, o hipotireoidismo, pessoal, ele faz mal, com certeza, óbvio, mas ele faz mal a longo prazo. Você dificilmente vai ter um coma mixedomatoso, é muito raro. Isso vai acontecer mais naqueles pacientes sem nenhuma forma de tratamento, ou que de descompensou, enfim, é mais difícil. Mas aqui um paciente com tireotoxicose, ele tem um risco cardíaco eminente. Vários pacientes têm fibrilação atrial, pode ter doença coronariana, sequelas que ficam para o resto da vida. Então, traduzindo, você pega um paciente com um hipossubclínico, hipotireoidismo, você vai ter todo o tempo do mundo de repetir exames, checar, etc.
aqui a tireotoxicose, se tivesse tomado para perder tempo, não. Tem que atuar. E olha só como é que eu vou te ensinar isso. Então vamos lá para a prática como eu prometi. Chegou lá o paciente para você, está com esse exame, um único exame, não tem repetição, não tem nada. É isso aqui, mundo real. Vamos lá. O que é que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai ver se ele tem sintomas do excesso de hormônio da tireoide, ou seja, tireotoxicose. Quais são esses sintomas? Detalhe, esses sintomas, pessoal, eles independem se é porque tomou excesso de hormônio, se é porque teve uma tireoidite, Graves ou nódulo tóxico. Se tiver sintoma, é isso aqui. Quais são? Ataque cardíaco, perda de peso, tremor das mãos, insônia, pele quente e úmida, agitação, hipertefecação. Isso não guia para nenhuma etiologia. A exoftalmia e o bócio difuso é que vai guiar para Graves. Então, se você tem esses sintomas, uma mulher, um homem, principalmente mulher, 20 a 40 anos, com exoftalmia, bócio difuso, diagnóstico clínico de Graves. Se esse bócio tiver sopro e frêmito, pode apostar, é Graves. Acabou-se, fechou. Mas se ele tem só esses sintomas e você não sabe mais nada, com um único exame, mas está sintomático, você vai passar para esse paciente um beta-bloqueador. Normalmente a gente faz propanolol, 40 miligramas, 1 a 3 vezes ao dia. Fred, por que não faz um beta-bloqueador melhorzinho, hein? Logo o propanolol. Pessoal, esses beta-bloqueadores mais antigos, como o propanolol, a questão é que além do efeito em si de beta-bloquear, ele impede a conversão do T4 em T3. Parte dos hormônios que, quando você começa a droga, você vai atuar naqueles hormônios que não foram liberados ainda. Isso no caso de hipertireoidismo. Então, além do efeito beta-bloqueador, ele pega o T4, que na periferia converte em T3, que é o hormônio ativo, tá? Não é o T4. E esse beta-bloqueador mais antigo, ele impede essa conversão, melhorando os sintomas também de imediato, tendo um duplo efeito. É por isso que a gente prescreve mais o propanolol, 40 miligramas, 1 a 3 vezes ao dia, tá? Agora, se esse paciente não tem sintoma nenhum, então você não vai fazer beta-bloqueador. Se ele está com a frequência cardíaca normal, dormindo bem, é só o exame alterado, não tem nada, você vai seguir a avaliação. Agora, além de ver se ele tem sintoma, você vai olhar para a cara desse paciente. Por quê? Porque a maior parte dos casos de tireotoxicose é hipertireoidismo e é Graves, é a maior parte, tá? Então já tem um perfil meio definido. É homem, mas principalmente mulher jovem, que fica ali entre 20 e 40 anos, que chega com exoftalmia e o bócio difuso. Pessoal, um paciente desse da foto, você já deu o diagnóstico de Graves, é um diagnóstico clínico. Agora, teoricamente falando, para ficar bonitinho, se você vai na tireoide e você pega sopro ou frêmito, aí fechou mesmo, é Graves, tá? Então, se o paciente tem exoftalmia, bócio difuso, ou ainda se nesse exame inicial já foi pedido um TRAB. TRAB, pessoal, é o anticorpo que estimula essa tireoide a crescer, a produzir. Um TRAB positivo é altamente específico de doença de Graves. Então, pegou esse paciente, tem sintoma beta-bloqueador, não tem, você segura um pouquinho. Mas é um homem e mulher jovem, TRAB positivo, ou tem exoftalmia, bócio difuso, tem esse quadro clássico, você já vai iniciar o seu tapazol, metimazol, que na prática, pessoal, é 1 a 3 comprimidos, mas na prática começa com 2 a 3. Fred, mas e o radiodo, por exemplo? Tá, mas veja, você está no dia lá do consultório, o paciente vai fazer radiodo no mesmo dia, na semana que vem. Um procedimento de radiodo, pessoal, ainda quando você queira já de cara fazer, que não é proibido, mas você vai demorar um bom tempo até que chegue às vias de fato de fazer o radiodo. E a gente está falando da sua primeira consulta. Então, nesse caso, você vai começar o tapazol desse paciente, 2 a 3 comprimidos, e depois se discutir iodo ou falhar, e é uma outra conversa que a gente aborda melhor no nosso curso, tá? Mas aqui, de cara, 2 a 3 comprimidos sem discussão. Fechado? Agora, vamos admitir que não. Você olha e não, Fred, tem nada a ver. É um paciente aqui com idade mais avançada, não veio com TRAB, não tem esse bócio difuso nem exoftalmia. Então, você vai simplesmente solicitar os exames. TSH, T4, T3, um anti-TPO, TRAB, ultrassom de tireoide. E olha só como é que você vai avaliar. Se depois disso o paciente volta para você com um exame completamente normal, sem você ter instituído tionamida, foi uma tireoidite. Ou seja, teve inflamação, liberou hormônio, recuperou, tireoidite, fechou. Agora, se ele volta com a função tireoidiana alterada e tem um TRAB positivo, é Graves. Você vai iniciar o tapazol e a conversa depois de radiodo ou não é um outro papo, mas já está prescrito o tapazol. No início, pessoal, o que você vai controlar de imediato é o T4 e o T3. O TSH pode demorar até 1 ano para normalizar e não é parâmetro de referência. Então, no primeiro momento, você seguia com T4 e T3 para desmamar essa dose, tá? Agora, se o paciente volta, persiste com a função tireoidiana alterada, o TRAB negativo, o TPO que mostra doença autoimune negativo, e tem nódulos de tireoide, é claro que você vai suspeitar que pode ser um nódulo produtor.
E aí, nesse caso, você inicia o tapazol, uma vez que ele persiste agora com hipertiroidismo, já não é mais provavelmente uma tiroidite, e pede a cintilografia para tirar dúvida. A cintilografia vai mostrar tanto se esse nódulo foi reprodutor ou não, quanto ainda nesse caso que o paciente está sintomático, se evidencia que foi uma tiroidite, pelo menos você tira o metimazol. Isso aqui é prático, tá, pessoal? Teoricamente, você faria a cintilografia para depois, na prática, não vai ser assim que vai funcionar. Você faz aqui, se a cintilografia mostrar que foi uma tiroidite, você para o metimazol, não faz sentido. Um tiroidiano de síntese não está produzindo. Mas na prática, na segunda consulta, você já faz. E todo esse momento do paciente, se ele está sintomático, pelo menos o beta-bloqueador ele vai ganhar.